O que a gente discute a seguir, indo agora para as nossas coberturas especiais, é algo de uma magnitude grande, grave e com muitas implicações no Brasil, algo divisível no debate público. Uma discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal, um julgamento envolvendo Big Techs, pode de fato definir o futuro das redes sociais no Brasil. Acontece que a jurisprudência, a forma como o STF decide sobre esse julgamento, pode ter implicações sobre como as redes operarão daqui em diante. A gente vai desdobrar o cenário conforme ontem. Formou-se já uma maioria para definir que é inconstitucional, pelo menos parcialmente, o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O voto vem do Gilmar Mendes, que então desequilibra para essa maioria. Vamos entender o assunto e como isso muda o paradigma quanto às redes sociais no Brasil e pode significar um ambiente mais restritivo e mesmo há preocupações da oposição quanto à censura. Os detalhes completos só devem vir à tona ao final do julgamento. Foram 7 votos até agora, ainda estão pendentes Carmen Lúcia, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Fachin. Mas, com os votos que agora temos até o momento, com a maioria que Gilmar Mendes votou, pelo menos para um aspecto disso ontem, a gente tem o seguinte já certo. Certos conteúdos poderão ser removidos nas redes sociais sem a necessidade de ordem judicial. Agora, com esse marco civil da internet, esse artigo 19, os conteúdos somente poderiam ser removidos, então, com ordem judicial, e as redes somente poderiam ser penalizadas se não removessem o conteúdo depois de uma ordem judicial. Como eu disse, detalhes ainda estão nebulosos, mas o que se sabe é que isso vai mudar. Conteúdos poderão ser removidos das redes sociais apenas com notificação, certos conteúdos, a gente já vai falar sobre isso. E as redes sociais poderão ser punidas por conteúdos entendidos como ilegais postados pelos usuários. Então, antes, como a gente dizia, sites e redes sociais poderiam ser penalizados por conteúdos de usuários, ou melhor, não poderiam ser, a menos que descumprissem uma determinação da justiça para remover eles. Isso foi criado para evitar que as plataformas removessem publicações de forma excessiva ou que estivessem num cenário de insegurança e censório, por pressão ou medo de punições. Então, os detalhes ainda estão nebulosos quando a gente fala de que tipo de conteúdo isso deve envolver. Os ministros já concordaram nesse ponto, mas há divergências nos votos quanto a quais serão os conteúdos que poderão ser removidos sem uma ordem judicial. E depende dos votos. Pode ir desde obscenidade, eu não vou falar a palavra, começa com P e envolve a questão de menores de idade, porque às vezes no YouTube isso pode fazer com que o vídeo tenha um alcance menor. Mas então, obscenidade nesse sentido, as plataformas já moderam isso internamente, até termos com definições mais vagas. Alguns deles são crimes contra o Estado Democrático de Direito, desinformação eleitoral ou discurso de ódio. E esses poderiam, então, a depender de como o julgamento se concluir, ser conteúdos a serem removidos sem ordem judicial. Ainda, o que se sabe até agora é que muitos dos ministros propõem uma entidade regulatória, uma organização fiscalizadora que acompanhe essa mudança, que fiscalize essas regras, fiscalize as redes sociais de acordo com esse julgamento. Depende do ministro, cada um sugere uma entidade diferente. A PGR é uma das que aparece, sugerida, por exemplo, pelo ministro Flávio Dino, para ser cogitada pelo menos de forma provisória, aguardando uma ação do Congresso que poderia depois legislar estabelecendo então essa entidade. Como a gente disse, isso é o que se sabe até agora, mas os detalhes, os pormenores de quais serão os conteúdos que poderão ser removidos sem ordem judicial, de haverá e como se dará uma entidade fiscalizadora, essas coisas ainda serão definidas conforme a gente aguarda os votos de Moraes, Fachin, Nunes Marques e Carmen Lúcia. 6-1 nessa declaração até agora, você pode estar se perguntando quem então é o que votou contra. Foi o André Mendonça, ele foi o único até agora a considerar que a situação como está antes desse julgamento, com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, é pertinente, é como deve ficar. Bem, isso então é o que se sabe até agora em termos de definição. Isso envolve uma ampla gama de questões, desde censura e questão de regulação, ou como deve ser feita essa regulação, o que seja em censura, até questões de desgaste entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Mas ainda a gente também quer pincelar isso como uma tendência global e pontuar algumas das questões que foram ditas nos votos dos ministros. É muita coisa para a gente englobar e a gente vai começar falando do debate público. Por isso eu pedi que a nossa apuração resgatasse aqui algumas das falas de parlamentares. Temos aqui? Muito bem, então. A gente vai passar tanto por parlamentares da situação, quanto membros do governo, e então o que diz a oposição. E a gente selecionou, quando a gente fala daqueles que estão mais à esquerda, mais alinhados ao governo, o Orlando Silva. Ele, um comunista de carreira no parlamento, do Partido Comunista do Brasil, em particular, é de interesse para essa discussão, porque ele era o relator do projeto 2630, o PL 2630.
era basicamente uma iniciativa, 2630 de 2020, foi uma iniciativa que no parlamento buscou fazer uma regulação com muitos aspectos similares ao que o STF julga agora, até mesmo disse que os votos dos ministros são inspirados naquela legislação do PL 2630, sob muita pressão popular. Tempos atrás, isso acabou não se concretizando. Não foi pelo Congresso, mas agora vai pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o relator daquele projeto que acabou por não passar. O que disse então Orlando Silva, as palavras dele foram as seguintes, comemorando isso. Ele disse: quem sabe agora o parlamento acorda. Big Techs derrotadas no STF. O Supremo formou maioria pela regulação das plataformas digitais. Na omissão do Legislativo, restou ao Judiciário decidir. Acabou o tempo das redes como território livre para crimes, vitória da sociedade. O parecer é parecido, perdão aí pela aliteração, mas também Gleisi Hoffmann, ela que agora, que antes estava como uma liderança parlamentar do governo, agora está na Secretaria de Relações Institucionais, trouxe à tona o seguinte: ao formar maioria pela responsabilização direta das Big Techs por publicações criminosas, o STF deu um importante passo para a regulação democrática, diz ela, das redes. As grandes plataformas tornaram-se território de disseminação de mentiras e indução de crimes na política e na vida cotidiana, com exemplos trágicos na vida de adolescentes e crianças. Ela diz que o debate é complexo e passa também pelo Congresso, mas o sinal que o STF emitiu é claro: redes sociais não podem continuar como uma terra sem lei. A gente tem agora também a perspectiva da oposição, essa então a Carol de Tone, ela que está na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e é também a líder da minoria, então, na Câmara. Ela diz: o STF atropela o Congresso e rasga o marco civil da internet. Com maioria formada, 6 ministros do STF votaram para alterar o entendimento vigente sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da punição das plataformas. A censura prévia está escancarada no Brasil. Ruim para as Big Techs, pior ainda para os criadores de conteúdo. A liberdade de expressão virou alvo, o Marco Civil se tornou uma folha em branco nas mãos de um poder que, mais uma vez, usurpa a competência do Legislativo. E as discordâncias, então, quando a gente fala do debate público, são de duas ordens. Uma, quando a gente fala da questão da harmonia entre os poderes e de interferência do Congresso, ou melhor dizendo, do Supremo Tribunal Federal no Congresso. Outra das discordâncias é quanto a isso como uma violação da liberdade de expressão no Brasil, como algo que pode necessariamente ensejar em censura. A lógica por trás desse raciocínio que alega a oposição é a seguinte: ora, se as plataformas podem ser punidas por posts de terceiros, se, com uma falta de definição clara de conceitos como Estado Democrático de Direito ou discurso de ódio, se eles podem ser punidos por publicações de terceiros que sejam consideradas isso pela justiça brasileira, então as plataformas realizariam uma autocensura, elas mesmas, por precaução, no chamado dever de cuidado, teriam um filtro excessivo que significaria que, com ondas de denúncias para que uma publicação saia do ar, com alguém dizendo que se sentiu ofendido, as plataformas derrubem conteúdo de antemão por medo que isso possa ensejar em penalização mais tarde. E, na prática, isso seria uma censura prévia sem a necessidade do desgaste de instituí-la em lei. Esse é o argumento da oposição. O argumento dos apoiadores do projeto é de que as redes sociais se tornaram um ambiente de proliferação de informações falsas ou de violência, um lugar que faz com que as pessoas tenham atitudes mais e mais agressivas na vida prática e citam crianças e adolescentes. São os dois lados desse argumento. A gente vai entrar mais a fundo nessa questão e, com o perdão da palavra, eu vou também falar disso a respeito da questão como jornalista pessoalmente. Mas vamos seguir como a gente normalmente faz, com as implicações para cada um dos lados. E agora, o outro aspecto desse debate. Novamente, dois dos principais que permeiam o debate público: a questão do mérito e da censura prévia e a questão da harmonia entre os poderes. Falando dessa questão, e como a gente viu aqui muitos parlamentares falando disso, de uma usurpação da competência do Legislativo, que, traduzindo no bom português, significa a justiça estar fazendo as leis ao invés dos congressistas que foram eleitos pelo povo. Bem, vamos passar por esse aspecto da questão à tona, então. E a gente tem aqui duas matérias que eu pedi que a nossa apuração separasse para a gente entender uma situação onde esse desgaste aumenta mais e mais. Da perspectiva dos ministros que votaram pela mudança, o STF não estaria legislando, mas sim interpretando a Constituição. Novamente, uma proposta similar foi recusada pelo Parlamento e agora passa pelo Congresso. E o próprio relator dela comemora isso, dizendo que o STF estaria, ok, meio que legislando, mas por inação do Parlamento. Esse é um cenário que aprofunda o desgaste que há entre os poderes. E a gente não fala isso da perspectiva analítica ou opinativa, mas passando por alguns dos dados que estão disponíveis.
a gente pegou 2 deles de jornais amplamente presentes na opinião pública. Então, uma estimativa realizada pelo Estadão, que foi publicada mês passado ainda, 19 de maio, decisões do STF envolvendo parlamentares aumentaram 20 vezes desde 2005 e há uma reação do Congresso. Segundo a reportagem, o total de processos no Supremo, com consequências diretas para mandatos parlamentares, passou de 36 no período entre 1988 e 2004 para mais de 700 quando a gente vai, então, até 2025. E, claro, existem nomes que foram caçados ao longo desse período que alegam politização, alegam interferência indevida no direito de livre expressão na tribuna e da liberdade do parlamentar de falar no próprio Congresso. Isso é uma retórica muito forte na oposição. E parte desse cenário que compõe desgaste. Ainda, a gente tem um levantamento aqui da Folha de São Paulo, que também mostra o crescimento de decisões monocráticas, as ADIs, Ações Diretas de Inconstitucionalidade, e ADPFs, Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental. Elas afetam uma ampla gama de questões, mas também podem afetar a questão da harmonia no sentido de que coisas decididas pelo parlamento podem, muitas vezes por decisão monocrática, sofrer uma reversão no Supremo Tribunal Federal. É um cenário que agora parece se aprofundar diante desse pano de fundo, desse panorama que a gente traz à tona para o público. Esses são alguns dos aspectos que permeiam o debate quanto ao que a gente discutiu na primeira parte do segmento, o mérito da questão e o debate censura versus proteção nas redes, uma questão que expande até as redes e passa por um debate ancestral quanto à segurança versus liberdade. E agora ele se manifesta no aspecto do debate digital com temores legítimos, quando a gente fala a respeito das plataformas poderem ensejar em censura prévia. Agora, outra questão a respeito disso é que isso não é uma questão apenas brasileira. O Brasil, na sua história, é um país que bebe muito de fontes estrangeiras. Uma série de movimentos sociais, maneiras de pensar, ideologia, etc., muitas vezes vem de fora. E com as redes sociais, uma cobertura mais abrangente a respeito do assunto também requer que a gente passe por um panorama maior. Esse é um debate que não acontece somente no Brasil. Um debate que, no mundo, parece fazer um movimento de pêndulo, dependendo de onde se fala, claro. Mas parece fazer algum tipo de movimento de pêndulo em muitas democracias ocidentais, com um rumo acentuado a menos liberdade e uma preocupação maior em regular o que é dito nos últimos anos. Em particular, a gente passa por como isso tem ocorrido em alguns países da Europa para trazer também essa questão de comparativo para o público. Aí a gente tem o seguinte, melhor dizendo, aí é um gráfico que vem da reportagem, como eu estava falando anteriormente, do crescimento de liminares monocráticas que questionam a legalidade de leis ou atos normativos. O cenário que eu descrevia quanto a muitas coisas que são feitas pelo parlamento poderem ser revertidas monocraticamente por um único ministro na Suprema Corte. Agora sim, a gente passa por essa questão no debate internacional. O que a gente tem agora na tela é uma legislação que vem da Alemanha. E é um dos casos de estudo, mesmo criticado pelo vice-presidente americano J.D. Vance num discurso que dividiu opiniões, mas inegavelmente foi histórico em Munique, quando ele abordou a questão da censura na Europa logo na largada desse mandato de Donald Trump. Qual é a questão? A Alemanha tem uma das legislações mais rigorosas da Europa em relação a discurso de ódio online, conhecida como NetzDG, como se diz em alemão, seria Internet ZDG. O nome é um negócio completo que, fora dessa abreviatura, nem me arrisco a pronunciar. Cheguei a aprender um pouco de alemão na infância, mas a coisa é assustadora, uma palavra quilométrica. Então a gente fica com NetzDG. O que ela diz? Essa lei exige que plataformas sociais, aquelas que tenham mais de 2 milhões de usuários, removam conteúdos manifestamente ilegais em até 24 horas, sob pena de multas multimilionárias. Conteúdos considerados ilegais. Bem, isso, claro, cria algum tipo de zona nebulosa. Afinal de contas, é muito simples dizer que o que não pode na vida real não pode na internet, como é muitas vezes o discurso que vem de apoiadores de medidas como essa. Mas, quando a gente fala de discurso, existe nos extremos clareza e no meio uma zona cinzenta, onde pode-se gerar uma situação de cerceamento do debate público. Na Alemanha, os direitistas alegam também que esse é o caso. O partido AfD, que é frequentemente rotulado como o mais extremista, aspas para o que normalmente se relata dele à direita, eles próprios se consideram conservadores e não extremistas, mas sim direitistas, dizem o seguinte: eles têm criticado a lei como uma forma de censura disfarçada, falando que as publicações deles próprios são perseguidas como um alvo desproporcional das medidas. Os aplicadores falam da necessidade de conter discursos considerados perigosos. O Reino Unido é talvez um caso extremo quando a gente fala de medidas nesse sentido e de regulação.
Eu mostro agora duas regulações que vêm do Reino Unido. O Ato de Comunicações de 2003, Lei de Comunicações é melhor, em inglês eles usam essa palavra para legislação. E a Lei de Comunicações Maliciosas de 1988. Essas duas leis, que precedem o debate online moderno da forma como o conhecemos hoje, foram justificativa para prisões de muita gente no Reino Unido devido a coisas publicadas online, consideradas grosseiramente ofensivas, absurdamente ofensivas. Elas se somam a essa lei de 2023. E quando a gente compõe esse panorama, o que se vê é que em 2023, 12 mil pessoas chegaram a ser detidas por publicações online. O Reino Unido, um império que, afinal de contas, encerrou a escravidão, está em uma situação, quando a gente fala de liberdade como essa. Claro, críticas, prós e contras do Império Britânico são um assunto muito vasto e que, para quem gosta de história, desperta aí um debate inflamado, mas a gente não vai entrar nele agora. O fato é que, quando você fala do Reino Unido, pode não ser a primeira coisa que lhe vem à mente, mas sim, lá a gente tem esses registros de números espantosos. De forma interessante, vale a pena acrescentar também a questão desse debate nos Estados Unidos. Os Estados Unidos talvez sejam o país com a legislação mais forte em termos de proteção da liberdade de expressão. Nas 10 primeiras emendas da Constituição dos Estados Unidos, se pontua que o Congresso não fará nenhuma lei que possa restringir esse direito, que na Declaração de Independência é dito como aquele que Deus outorga ao homem. A ideia de direitos naturais. Deus te deu o direito de acreditar no que você quiser e de falar o que você quiser. E ninguém pode tirar de você esse direito. E se ele tentar fazer isso, então você se defende. É a lógica que permeia o que Thomas Jefferson escreve na Declaração de Independência e que os pais fundadores colocam nas 10 primeiras emendas da Constituição dos Estados Unidos. Ainda assim, esse debate passou de forma muito presente pelos Estados Unidos, por exemplo, durante a pandemia ou durante o governo anterior, quando houve registros em relatórios do Congresso de que as redes sociais e plataformas mesmo de livros estariam sendo coagidas para tolher conteúdos que não estivessem alinhados à perspectiva do governo e da OMS quanto a medicamentos ou quanto à questão de saúde na pandemia. O YouTube é uma das redes que ainda não reverteu a posição no Brasil quanto ao que se pode ou não falar sobre esse tema, então falo aqui tergiversando, mas vocês entendem o significado. No governo atual, houve, claro, uma reversão de questões quanto a isso, e o ambiente parece ter mudado não só na retórica, mas mesmo com a iniciativa de companhias como Meta e o X, Meta, claro, dona de Instagram, WhatsApp, Facebook, e o X de Elon Musk, com uma postura muito mais liberal, muito mais tolerante quanto ao que é publicado nas redes nesses termos. Fica aí esse registro. Um ambiente internacional onde esse debate também é premente, e o Brasil é mais uma vírgula, mas um caso interessantíssimo, um caso de estudo quando a gente fala a respeito desse assunto. Não à toa, Gilmar Mendes, que hoje desequilibrou o voto a favor da situação que a gente descreveu há pouco, falava que esse poderia ser um precedente para o mundo. Será? Veremos.